noite, bem-vindos ao Mãos e Mentes. Nosso tema hoje é pesquisa e inovação. Boa noite, doutora Caroline Sassioliari, diretora-geral da Hemocord, primeiro banco de células tronco, de sangue, de cordão umbilical da região sul e único do Brasil. Nossa, já cansei. Não é o único do Brasil. Então não é o único do Brasil, é um dos primeiros. Um dos primeiros da região sul. Um dos primeiros da região sul. Isso. Bom, vamos falar um pouquinho sobre célula-tronco. Tá. Defina a célula-tronco. O que é uma célula-tronco? Doutora, por favor. Né? A célula-tronco, ela é uma célula que ela é imatura. É como se ela fosse uma célula-mãe, capaz de dar origem a células. Ela é indiferenciada, né? Então, ela é capaz de dar origem a células diferenciadas. Só existe um tipo de célula-tronco, não? Não, aí não que é tá. A mesma para todo mundo. Não, temos, aí foi se descobrindo, né, ao longo do tempo. Então, antes da década de 50, já se sabia que dentro, por exemplo, da medula óssea, que foi onde começou essa história toda de célula-tronco, dentro da medula óssea existia uma célula que era uma célula-mãe, que era indiferenciada e que esta dava origem, por isso o nome tronco, né, ela dava origem às células mais especializadas, né, células filhas especializadas. Então, a gente consegue, ali conseguiu-se explorar essa potencialidade, né, e viu que ela teria capacidade não só de regenerar toda a medula óssea, novamente, né, um grupo dessas células, mas também ela teria outras aplicações, poderia ter outras aplicações. Isso vem sendo explorado até hoje, né? Quer dizer, é uma espécie de matriz, uma célula matriz. É uma célula matriz. Mas são matrizes diferentes para funções diferentes. E aí foi se buscando, né, onde é que eu poderia ter mais células-tronco, onde tu tem em maior concentração, sem dúvida, é a medula óssea. Aí tem outra fonte que é o sangue do cordão umbilical, dentro do sangue do cordão umbilical. Por quê? Porque o feto, a produção das células sanguíneas, na vida intraútero, ela começa no baço, no fígado, no timo, e no último trimestre ela vai migrando, essa produção de células sanguíneas migra para a medula óssea, que é dentro dos ossos longos, dos ossos maiores do corpo, né? Então, no momento do nascimento, há uma circulação muito grande, essa transição das células para dentro da medula óssea faz com que o sangue que circula entre o feto e a placenta, né, esteja rico em células-tronco. Então, ali se viu também que existe essa alta concentração. Fora isso, dentro de cada órgão, né, formado que nós temos uma pequena população de células-tronco. Inclusive depois de adulto. Inclusive depois de adulto, né? E também aí foi se subclassificando, né? Dependendo do tecido que ela se encontra. Por exemplo, existem as células mesenquimais, que são as células... Mesenquimais. As células-tronco mesenquimais, que são células que têm uma missão de formar tecidos de preenchimento, que é o tecido adiposo, tendões, músculo, cartilagem, ela tem uma tendência cartilagem, ela tem uma tendência mais para esse tipo de tecido. É funcional, a definição é funcional. É funcional. A divisão é funcional, dependendo da função. A função tem a ver também com a característica é anatômica também, e... não anatômica, mas assim, a morfologia, morfologicamente a gente consegue classificar a célula e cada uma tem um tipo de receptor. Quantos mais ou menos existem? Descobriremos outras tantas ou não? Chegamos de células-tronco, já estão todas classificadas, tipo genoma, assim, já está Existe a célula-tronco embrionária, que seria a primeira de todas. Na verdade, a gente é uma longa-metragem que deu origem à série, assim. Exatamente. A célula-tronco embrionária é aquela que é capaz de dar origem ao indivíduo completo, né? Então, ela tem E essa é coletável ou não? Essa é complicada. Tem uma questão ética, né? Exatamente. Uma questão muito Porque complexa. o embrião, né, quando ele é formado após a fertilização do óvulo e do espermatozoide, né, o embrião, quando ele tem 5 dias de vida, né, ele está dividido entre a massa interna e os tecidos, e a massa... a parede externa que formaria a placenta, os anexos do feto. A massa interna formaria o corpo humano, né? E aí teria que extrair essas células da massa interna. E isso acaba destruindo o embrião. Então, por isso debate, toda a polêmica em cima disso. Sem entrar no mérito, destrói esse embrião, mas poderia salvar outras
Não sei quantas vidas. O que hoje... Claro que não estou nem entrando no mérito, só estou tentando explicar o porquê do debate. Quer dizer, no caso de uma gravidez interrompida, pode ou não pode aproveitar esse material para salvar outras vidas? É um debate religioso, ético, é um debate bastante complexo. O que acontece? Está se explorando esse campo, né? Mas como... o estudo com célula-tronco adulta tem se mostrado mais seguro, porque o pessoal não está conseguindo, os cientistas, a turma, não consegue, não sabe exatamente como controlar essa célula que tem um potencial muito grande, desenfreado, então tu precisa saber manipular geneticamente essa célula para ela se comportar. É arisca, é uma célula arisca. Então, ela tem mostrado uma tendência à formação de tumores após a aplicação em animais. Então, a parte de investimento científico hoje, ela vem sendo direcionada mais para células tronco adultas. E a célula tronco adulta é todo tipo de célula-tronco que não é a embrionária, mesmo aquela do cordão umbilical, do tecido fetal. Doutor, qual é o limite ético dessa pesquisa? Quer dizer, até que ponto a gente pode ir com segurança? Porque, teoricamente, se pode construir um ser humano do zero, sem necessidade de pai e de mãe, de nada, a não ser uma pequena célula, né, e a partir dela se fazer o que bem entender, ou de programar seres humanos para que tenham características determinadas, né? E aí a gente assim, isso assusta muito porque remonta a teorias do passado que foram muito nocivas para a humanidade. A possibilidade de escolher, de determinar superioridades ou funcionalidades que possam influir na própria característica de uma população. Então, qual é o limite ético disso? Então, eu acho que a comunidade científica ela vem controlando muito bem isso. Assim, isso está sob a ótica assim, de todas as pesquisas que estão sendo feitas, né? Das que a gente conhece, né? Não sei o que está sendo feito por aí. Das oficiais, pois né? Então, a ideia é o uso da célula-tronco embrionária para se formar ou gerar alguns tecidos, e hoje tem uma legislação, né, que permite o uso de células-tronco embrionárias de embriões doados para pesquisa, né, que estejam armazenados nos centros de reprodução humana e que tenham sido doados pelos progenitores, né. A questão é que o embrião congelado ele não tem a mesma eficiência, então depois de descongelar tu perde alguns, né? Mas enfim, existe essa permissão para a pesquisa. Isso é lei brasileira. Lei brasileira, né? E mesmo fora, né? O que está se fazendo? Existiu um ensaio clínico ensaio clínico quando a gente tem uma pesquisa que está sendo já testada na fase em seres humanos, né? Então, existia um ensaio clínico que iniciou e foi cancelado por uma empresa nos Estados Unidos, com célula-tronco embrionária, né? Então, a célula-tronco embrionária, ela é interessante para estudos, para conhecer o comportamento das células, descobrir mecanismos, né, que acabam desencadeando alguma doença. Então, para criar modelos de doenças, né, e poder testar, inclusive, novas drogas, enfim, mas tudo in vitro, né. Então, por enquanto, a célula-tronco embrionária está sendo explorada dessa forma, né, não in vivo. Já as pesquisas com células-tronco adultas, né, aí tem várias pesquisas. Então, sobre a célula-tronco mesenquimal, está se explorando todo o potencial dela, né, é uma questão de tempo.